noite, gente. Voltamos aí, né? Mais um dia de aula, mais uma segunda-feira. Lembrando que a nossa aula é solidária, né? Em prol do GEM. O material tem que passar mensagem para mim no direct para poder adquirir. O Pix é aqui, né? R$100. Então, é isso, né? Vamos começar dando continuidade à aula da semana passada. A semana passada nós finalizamos, a última coisa que eu falei com vocês foi sobre alistamento, segunda via, revisão e revisão do eleitorado, certo? Alistamento é o ingresso de dados do eleitor no sistema da Justiça Eleitoral. Né, no cadastro, é o início do cadastro eleitoral. Quando o eleitor vai fazer o cadastro eleitoral, que ele se alista, é o primeiro título, né, digamos assim. A segunda via é quando o eleitor já está alistado, então ele vai só imprimir segunda via. Transferência é quando a pessoa quer mudar de um município para o outro. E revisão é quando vai alterar dados ou mudar de local de votação dentro do mesmo município. Então, se vai alterar dados ou mudar o local de votação dentro do mesmo município, é revisão. Para ser transferência, obrigatoriamente tem que ser mudança de domicílio eleitoral, que aí é mudança de município. Ok? Então, voltando aí no nosso material, nós vimos a parte de alistamento, agora nós vamos passar rapidamente pela segunda via, que é o artigo 52 do Código Eleitoral. Quem estiver seguindo aí pelo código pode pegar o artigo 52. Vou prender meu cabelo aqui. Sinto muito calor. Consigo deixar solto. Então, aí ele vai falar, ó, no caso de extravio, de perda ou extravio do título, requererá o eleitor ao juiz do domicílio até 10 dias antes da eleição, que ele peça a segunda via. Na verdade, gente, esse dispositivo aqui, ele já caiu por terra, porque a segunda via do título, a pessoa consegue imprimi-la do site do TSE. Então, com o processamento eletrônico, é só inserir os dados no site do TSE e você tira a segunda via, e você tem a segunda via também no e-título, né? O seu título eleitoral permanente ali no aplicativo e-título. Então, assim, seria muito desperdício de tempo eles cobrarem na prova uma situação dessa que nem sendo aplicada tá mais por causa da tecnologia, né? Mas, enfim, ele fala que o prazo para tirar a segunda via é até 10 dias antes do pleito. Isso quando você vai requerer ao juiz da sua zona eleitoral, né? Ao juiz que é o juiz responsável pelo seu alistamento. O pedido de segunda via será apresentado no cartório pessoalmente pelo eleitor, instruído com requerimento. Antigamente era assim mesmo, né? No caso de inutilização de dilaceração da primeira via. Na segunda via, a parte de título eleitoral, tudo que é relacionado ao título é pessoalmente. Então, alistamento é pessoal, revisão pessoal, transferência pessoal. Porque muita gente fala assim, eu posso ir lá e fazer o título para fulano. Não, é ato personalíssimo. Então, somente a pessoa pode e não pode por procuração também. Então, não tem jeito, é a pessoa que tem que resolver. A forma que a Justiça Eleitoral achou de deixar mais fácil essa resolução é possibilitar o alistamento eleitoral pela internet, que começou na pandemia, pelo título NET. Porém, a pessoa pode se alistar pelo título NET, mas depois ela tem que ir no cartório eleitoral para coletar a biometria. A segunda via pode tirar pelo site e a revisão e transferência podem ser feitas, se a pessoa já tem biometria, podem ser feitas pelo título NET. Se a pessoa ainda não tem biometria coletada, ela pode fazer revisão, mas também ela tem que comparecer ao cartório eleitoral para poder fazer revisão biométrica, né? Coletar digital, assinatura digital, né? E a questão da fotografia. Aí ele vem falando, ó, em caso de perda ou extravio do título, o juiz, após receber o requerimento de segunda via, fará publicar no prazo de 5 dias pela imprensa onde houver ou por edital, a notícia de extravio e perda do requerimento, do título, né, e do requerimento de segunda via. Não tem nada disso mais, né? Aí vem a resolução 23.659, no artigo 40, que fala a respeito da segunda via do título eleitoral.
Se o eleitor estiver fora do seu domicílio, poderá requerer a segunda via ao juiz da zona em que se encontrar, esclarecendo que vai recebê-la na sua zona ou na que requereu. O requerimento, nesse caso, é acompanhado de um novo título assinado pelo eleitor na presença do escrivão e de uma fotografia que será encaminhada ao juiz da zona eleitoral. Também não aplica-se mais. Desde 85 se dispensa a fotografia no título, né, a entrega de fotografia, e como eu falei com vocês, todas as vezes que vocês virem escrito no título escrivão, vocês vão fazer a leitura de chefe de cartório, que a função é do chefe de cartório. Aí ele fala, antes de processar o pedido, de forma prevista no artigo, o juiz determinará e conferirá a assinatura, né, no novo título e na folha individual de votação. Nós não temos folha individual de votação mais, nós temos a listagem chamada nominata, que é tirada do sistema, ou então nós temos o caderno de votação, que é o que vai para a sessão eleitoral no dia da eleição, certo? Aí fala a respeito do deferimento, né, do título. O pedido de segunda via, quando formulado em juiz de outra zona, ele limita o prazo de 60 dias. Então, assim, eu acho que o máximo que poderia cair aí, esse prazo de segunda via, 10 dias, quando é no mesmo juízo, quando é em juízo diverso, 60 dias. No mais, eu não acredito que caia, porque, assim, é muita perda de tempo mesmo. Aí vem o artigo 55 falando da transferência. A transferência, ela está prevista no artigo 37 e 38 da resolução, nessa resolução de 2021, que é a 23.659. Aí ele fala, no caso de mudança de domicílio eleitoral, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio a sua transferência, juntando o título anterior. A transferência só será admitida se aceita as seguintes condições. Aí nós vamos ver as condições. Essas condições ainda, eu vou falar com vocês o que permanece e o que não permanece. Primeiro, ela tem que ser feita até 150 dias antes da eleição. Então, o artigo 28 fala, dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição, não serão recebidos requerimentos de alistamento, transferência e revisão. Então, dentro dos 150 dias, está fechado. Então, ele pode fazer até 151 dias antes. Então, Elisane, esse prazo é 150 ou 151? Depende de como ele falar. Se ele falar o último dia para o eleitor fazer o requerimento, é 151. Se ele falar o período que o eleitor não pode requerer mais, é 150. Tá? Então, assim, vai ter momento, ele pode ser que ele fale 151, pode ser que ele fale 150. Aqui é 150 por quê? Porque está dentro do prazo da proibição, que é 150 dias. Não pode ter transferência com menos de um ano de uma transferência para outra. Então, por exemplo, esse ano é ano eleitoral, as transferências puderam ser feitas até o dia 5 de maio? Foi 5 de maio? Acho que foi, salvo engano, foi 5 ou 6 de maio. Agora eu esqueci. A eleição foi 6 de outubro. Acho que foi até dia 5 de maio. Foi o último dia para transferência. Aí o que aconteceu? Tem eleitor que chegou no cartório eleitoral para fazer transferência, ele tinha transferido em janeiro. Infelizmente, gente, não dá. Não dá porque o sistema ele não aceita transferência com um interregno menor de um ano da outra transferência. A não ser em situações, a não ser de situações específicas que a gente tem que marcar no sistema, que é a questão da transferência de ofício, que é a remoção de ofício do servidor público. Então, quando o servidor público é removido de ofício, aí pode haver abre-se mão desse prazo. Mas fora isso, o eleitor normal, ele só pode requerer no espaço de um ano. Então, fez o pedido de alistamento, fez o pedido de alistamento ou fez o pedido de transferência, ele só pode fazer o pedido de nova transferência um ano depois da transferência antiga ou do alistamento. O eleitor alistou, por exemplo, em novembro do ano passado. Aí veio esse ano em maio e queria transferir. Não dá. Tem que esperar um ano, tá? Outra coisa, residência mínima de 3 meses no novo município. Aí isso aqui já não se aplica mais, porque ele fala atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes. A autoridade policial agora não atesta domicílio de ninguém, né? Então são documentos. Então a pessoa precisa apresentar documento hábil de que ela tem domicílio eleitoral naquele local
pelo menos 3 meses. Aí o conceito de domicílio eleitoral é aquele que nós vimos na aula passada. É onde ele reside, ou onde ele trabalha, ou onde ele tem vínculo familiar, ou onde ele tem vínculo patrimonial, né? Comunitário, social, que eles falaram. Isso tudo regulamentado pela Justiça Eleitoral, porque são conceitos abertos. São conceitos jurídicos indeterminados. Ok? Aí vem a questão da exceção, que é o parágrafo 2º. Que aí o parágrafo 2º fala: o inciso 1 e 3 não vai se aplicar quando se tratar de transferência de título de servidor público civil, militar, autárquico ou membro da sua família por motivo de remoção ou transferência. Na verdade, servidor não é transferido, servidor estatutário ele é removido, né? Transferência é uma expressão que se usa para quem é seletista. Então, assim, ele foi removido de ofício. Né? Se for em caso de empregado público aqui de autarquia, por exemplo, ou empregado público mesmo da administração direta, que tem local que aplica CLT. Então, se houver essa transferência de ofício ou a remoção de ofício, aí a gente marca lá no sistema, que é de ofício, então ele abre e ele permite fazer a transferência com prazo menor do que esse que está previsto aqui. Lembrando que candidatos precisam de ter domicílio eleitoral na circunscrição do pleito 6 meses antes para se candidatar. Então, 6 meses antes da eleição, o que for candidato, ele tem que ter o domicílio eleitoral estabelecido. Então, abril, que normalmente é o prazo máximo aí, depende de quando vai dar o primeiro domingo de outubro, né? Mas normalmente abril já é o prazo, início de abril já é o prazo máximo que a pessoa tem que transferir se ela não for domiciliada no local que ela quer concorrer. Aí ele vem falando, ó, no caso de perda ou extravio do título, não tem essa burocracia mais. A pessoa, quando vai fazer a transferência, ela leva o título antigo. Mas se ela não tem um título antigo, porque extraviou, porque perdeu, porque dilacerou, seja o que for, não tem problema. Ela vai receber um novo título, porque ela vai receber um novo título com o número de zona, se houve alteração da zona, e com o número da nova seção, né, do novo município, da nova seção que ele vai votar. Aí ele fala a burocracia, que não tem mais, né? Fala assim: o juiz do antigo domicílio, no prazo de 5 dias, responderá ao ofício ou telegrama. A informação suprirá a falta do título extraviado. O requerimento de transferência será imediatamente publicado na imprensa oficial da capital, não tem isso mais. O certificado de cumprimento desse disposto deverá ser desde logo decidido, quando despachado pelo juiz. Poderá recorrer ao TRE no prazo de 3 dias o eleitor que pediu transferência, sendo a mesma negada, ou qualquer delegado de partido quando for deferido. Esse prazo mudou. Aí esse prazo não é de 3 dias mais. Esse prazo é o seguinte: todo partido político e o Ministério Público, ele pode interpor recurso contra o deferimento. Aí o prazo é de 10 dias. Então, ó, aqui é a mesma coisa. Pedido de alistamento ou transferência. Se o pedido ele for deferido, por isso que a gente publica. De 15 em 15 dias nós publicamos a lista dos títulos que foram, que fizeram revisão, transferência e alistamento. Justamente por quê? Porque desse deferimento, o partido político ou o MP pode recorrer no prazo de 10 dias. O prazo deles é maior. No caso de indeferimento, o eleitor, que é o alistando ou o eleitor, né? Alistando ou o eleitor, no caso de transferência, só que o prazo dele é de 5 dias. Então, não vigora mais esse prazo de 3 dias previsto no Código Eleitoral. Então, do deferimento, cabe recurso pelo partido ou pelo MP em 10 dias. Contra o indeferimento, cabe recurso pelo alistando ou eleitor no prazo de 5 dias. Esse recurso vai ser direcionado a quem? Ao TRE. Contra atos do juiz e da junta eleitoral, o recurso vai para o TRE. Ele que é a esfera, a segunda instância responsável por avaliar essa questão. Aí o recurso inominado.
Aí ele fala que o tribunal vai decidir o recurso dentro de 5 dias. Não vai decidir dentro de 5 dias mesmo, né? Mas enfim, está previsto aí esse prazo. Qual que é o prazo para recurso, Elisângela? Aqui é específico, 10 dias e 5 dias. Qual que é o prazo para recurso geral do direito eleitoral? 3 dias. Mas nesse caso não se usa os 3 dias, é 10 dias e 5 dias. Porque aí é ato administrativo, não é ato jurisdicional. Ok? Aí eu coloquei na apostila, eu coloquei o artigo 37 e 38, porque eu acredito que essas demais informações aqui do código não deva cair, porque está muito desatualizada. Né? O que poderia cair é isso aqui, essa questão de prazo de recurso, né? A questão, aquela situação de 1 ano, 3 meses no novo domicílio, 1 ano com alistamento da transferência, 3 meses no novo domicílio, né? E no prazo de até 151 dias antes do pleito, que são as condições, e acredito que ficaria nisso aí. De qualquer maneira, eu coloquei aqui, por quê? Porque a resolução, ela vem trazendo algumas inovações. Por quê? Porque ela fala de indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas rurais safristas e outras que tenham sofrido tragédia ambiental. Então, o artigo 38, né, da resolução, eu acho que ela tem mais chance de cair do que aquele do Código Eleitoral. Porque aí ele vai falar, olha, quais são as condições de transferência? Apresentação do requerimento, ok? Transcurso de 1 ano do alistamento da última transferência, o tempo de domicílio de 3 meses, com exceção daqueles que o Código Eleitoral fala, que é o servidor removido ou transferido, certo? O regular cumprimento das obrigações da urna e atendimento às convocações. Por quê? Porque, na verdade, se você não cumprir, né, você fica sem quitação eleitoral. Então, só que isso aqui, gente, ele não impede a transferência imediatamente, porque você pode ir lá quitar, pode dar baixa na hora e fazer a transferência. Então, se a pessoa tiver com alguma dívida com a Justiça Eleitoral, seja porque não compareceu à eleição, não votou e nem justificou no prazo de 30 dias depois do pleito, de 60 dias depois do pleito, quem está no exterior, 30 dias, de que chegou no Brasil, e aí a pessoa foi convocada, o serviço eleitoral também não compareceu, aí é aplicada a multa. Então, se a pessoa tiver com multa, ela recolhe a multa e fica quite. Então, tem que ter quitação eleitoral, certo? Se não tiver quitação eleitoral, também não faz. Aí vem o parágrafo 1º, falando que esse prazo de 1 ano e esse prazo de 3 meses não vai se aplicar ao servidor público e o membro da família. Isso que a gente já falou, que repetiu o Código Eleitoral. Aí que ele vem trazendo outra exceção, que são os indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trabalhadores e trabalhadoras rurais safristas e pessoas que tenham sido forçadas em razão de tragédia ambiental mudar a sua residência. Então aí pode grifar isso aí, porque como é novo, pode ser que caia na prova, né? Aí o parágrafo 2º fala o que eu acabei de falar, que no caso de irregularidade, de falta de quitação eleitoral, a multa, né, se não for caso de isenção, a multa será cobrada na hora, o valor arbitrado pelo juiz para poder regularizar a situação eleitoral. No caso da multa por falta aos serviços eleitorais, já não é uma multa aplicada de maneira automática, tem que ter processo. Então tem que abrir processo para o juiz arbitrar. Então, se eventualmente o juiz ele não tiver arbitrado essa multa, o eleitor pode se disponibilizar para não perder tempo, pagar o máximo da multa. Aí ele pagando o máximo da multa também ele fica livre e já pode fazer a sua transferência. Hoje o pagamento da multa, ele fala assim, ó, feito o pagamento da multa, será concluída a transferência e se for o caso do parágrafo 3º, né, no caso de pagamento, será feita a comunicação ao juízo competente, com vistas à extinção do procedimento administrativo em que apure a situação do mesário faltoso. Então, se ele optar por recolher essa multa por falta na eleição, o juiz que recolheu a multa vai ter que comunicar ao juiz que a penalizou
para informar para ele que a multa já foi paga no máximo, então acaba que o processo dele perde objeto, né? E finaliza, né? Ok? Beleza. Aí vem o cancelamento e o encerramento do alistamento. Também são dispositivos do Código Eleitoral que não se aplica mais. Aí vem o artigo 71, que é o cancelamento e exclusão dos eleitores. Esse artigo também vocês podem dar uma lida nele, porque de vez em quando ele aparece em prova. Esse cancelamento, ele fala, são causas de cancelamento. Infração dos artigos 5º e 42. O que é infração dos artigos 5º e 42? Quando a pessoa não possui domicílio eleitoral. Então, teoricamente, pode-se abrir um processo para poder cancelar o alistamento da pessoa. Por exemplo, suponhamos que a pessoa tenha pegado mentira, tenha apresentado título falso. Então, essas situações são mais excepcionais, por quê? Porque todas as vezes que a gente fica em dúvida sobre o domicílio da pessoa, a gente pode colocar em diligência, ou seja, quando coloca em diligência, não entrega o título para a pessoa, aí a Justiça Eleitoral faz a diligência, confere a residência e depois entrega o título. Então, quando faz diligência, não chega a concluir o pedido nem de alistamento e nem de transferência. Ele fica paralisado até que conclua a diligência. Aí a gente declara que foi diligenciado, que está tudo certo, aí ele processa o alistamento ou a transferência. Se a gente declarar que não está certo, que não tem domicílio eleitoral, ele indefere, aí é caso de indeferimento do pedido de alistamento ou do pedido de transferência. Mas, enfim, aqui fala que se não há domicílio eleitoral, na circunscrição, né, onde o eleitor vai alistar, teoricamente pode cancelar. A suspensão ou perda dos direitos políticos, na verdade, na suspensão ou perda dos direitos políticos, o título não fica cancelado, ele fica suspenso também. Mas aqui o Código Eleitoral usa esse termo cancelamento. Mas não é, enquanto a pessoa está com direito político suspenso, o alistamento eleitoral dela fica suspenso também, por isso que ela não vota. Hoje em dia, gente, é tudo informatizado. Nós temos um sistema que é ligado das comarcas à Justiça Eleitoral. Então, é ligado às comarcas, os cartórios de registro civil e o cartório eleitoral. Então, aconteceu a extinção da punibilidade. O fórum comunica, né? A vara criminal, ou então Justiça Federal, aonde a pessoa estiver condenada, comunica a Justiça Eleitoral por meio desse sistema, a gente dá um processamento, o juiz analisa e aí ele decide pelo deferimento da extinção da punibilidade, da suspensão do título, e aí retoma e reativa o título da pessoa. Então, na verdade, ele fica suspenso durante esse período. Extinguiu a punibilidade, houve a comunicação, beleza. Aí ele já retoma, né? Pluralidade de inscrição. Aí eu comentei com vocês que é feito quando a pessoa faz o pedido de alistamento, vai para processamento. E nesse processamento faz o batimento. O que é o batimento? O batimento é o cruzamento dos dados biográficos. Por quê? Porque aí vai verificar se aquele eleitor já está alistado em algum lugar. Se ele estiver alistado em algum lugar, ele não consegue alistar de novo. Então, assim, o sistema informatizado, ele é uma bênção para nós. Porque, assim, aí acabou com o problema de pluralidade, de duplicidade de inscrição, acabou o problema de eleitor votar duas vezes, né? De um eleitor votar no lugar do outro. Por quê? Porque não tem jeito. Se o título não estiver na urna, o eleitor não vota. Se ele já estiver alistado, na hora que a gente joga os dados dele no sistema que faz o cruzamento de dados pelo batimento, identifica e aí vai haver o indeferimento, né? O cancelamento que ele fala. Mas aí ela vai recair sobre qual inscrição? Quando identifica que as inscrições elas são idênticas, é o mesmo eleitor. Aí ele fala, ó, primeiro é a inscrição mais recente, ou seja, a inscrição mais recente já vai ser indeferida. Por quê? Porque pressupõe a inscrição mais antiga, né? Porque aí, se a pessoa já está listada, indeferiu o pedido de alistamento, mas a pessoa pode fazer transferência. Aí pega o número do título dela, antigo, e faz a transferência. A inscrição que não corresponde ao domicílio eleitoral do eleitor e a inscrição que não foi utilizada para o exercício de voto da última vez e, na quarta situação, a mais antiga.
Então é nessa ordem: a mais recente, a que não corresponde ao domicílio, a inscrição que não foi utilizada para votação na última eleição e, por fim, a mais antiga. Então a mais antiga é a última das opções para cancelamento, ou seja, ele é a preferência para manutenção. Então, se porventura falar assim, olha, no caso de identificação pelo batimento, de pluralidade ou de duplicidade de inscrição, qual que é a preferência de manutenção? A preferência de manutenção é a mais antiga. Por quê? Porque a preferência de cancelamento é a mais nova. Isso é a mais recente. Aí vem o falecimento do eleitor. Aqui nessa resolução fala a respeito do cruzamento de dados do cadastro com o INSS, mas não tem esse cruzamento de dados ainda. Tanto que eles falam essa questão de prova de vida. Ah, o eleitor votou na eleição, serve como prova de vida. Por enquanto não foi implementado. Toda eleição sai isso. Toda eleição. Mas não foi implementado, pelo menos até hoje não foi implementado. Então aqui o falecimento do eleitor, como que ele é comunicado? Ele é comunicado pelo cartório de registro civil. Porque aí ele lança o óbito, comunica por meio do mesmo sistema de condenação criminal que o fórum comunica, e aí a gente recebe a comunicação do óbito e aí publica os eleitores que tiveram o título cancelado por óbito. Depois do sistema informatizado também ficou muito mais simples e agora é mais difícil ter eleitor que já faleceu e que ainda consta no caderno de votação, por causa da informatização, né? Aí o eleitor que deixar de votar em 3 eleições consecutivas. Na verdade, é o que deixar de votar em 3 eleições consecutivas, não justificar e não pagar multa. Então é salvo se. 3 eleições, nós contamos eleições ou turnos. Então, primeiro turno uma eleição, segundo turno outra eleição, próxima eleição 3. Não votou, não justificou e não pagou a multa, cancela o título. Conta referendo e plebiscito? Sim. Então, se tiver eleição de referendo ou de plebiscito, conta com o pleito normal, como se eleição de mandato eletivo fosse, tá? Então, é isso. Em relação aos conscritos, gente, os conscritos, porque tem o pessoal que faz serviço militar obrigatório, tem tanto o conscrito dos 18 aos 19, quanto o conscrito daquelas pessoas que são da área da saúde e que terminam a faculdade e servem a segurança pública, ao serviço militar. Então, enquanto a pessoa estiver na condição de conscrito, ela não tem o título dela fica suspenso, ou ela não consegue se inscrever, porque o conscrito é inalistável. O militar inalistável é o conscrito hoje em dia. Então, enquanto o órgão competente não comunica, falando que a pessoa já cumpriu o serviço militar obrigatório, a gente não pode tirar a suspensão do cadastro do eleitor. Então isso aqui dá uma dor de cabeça danada, porque a gente tem que entrar em contato com onde a pessoa serviu, para que eles comuniquem, oficiem ao juiz, informando ao juiz que o serviço militar obrigatório terminou, para poder conseguir reativar o título da pessoa ou permitir que ela faça o alistamento, tá? Aí eu coloquei o artigo 92 da Lei 9.504, coloquei lá no finalzinho do artigo 71. Olha aí no artigo 71, finalzinho dele, eu coloquei o artigo 92. Por quê? O artigo 92 da Lei 9.504, ele fala das situações em que poderá estar autorizada a revisão do eleitorado. Então, quando que está autorizada a revisão do eleitorado? Quando o total de transferência de eleitores ocorrido no ano em curso for 10% superior ao do ano anterior. Então, se existe um movimento de transferência muito grande, é caso de revisão do eleitorado. O juiz identifica, o próprio sistema identifica também, né, o volume de transferências. Então, se for 10% superior ao do ano anterior, porque tem mais ou menos uma média de transferência. Ano eleitoral transfere-se muito. Então, até maio, o povo deixa para transferir tudo que tinha que transferir, em vez de transferir com antecedência, não.
deixa para transferir tudo até maio do ano eleitoral. Aí ele fala, quando o eleitorado for superior ao dobro da população, entre 10 e 15 anos, somada a idade superior a 70 anos. Então, você vai pegar os eleitores entre 10 e 15 anos, somar com quem tem mais de 70, se o número de eleitores for superior ao dobro dessa numeração, também é caso de revisão do eleitorado. Que é onde que a gente vai achar esses dados? No IBGE. É o censo que vai nos mostrar esse dado, não tem jeito. Quando o eleitorado for superior a 75% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Então, se os eleitores, não é simplesmente ter um número maior de eleitores do que o número de habitantes. Igual, por exemplo, nós temos um município aqui que teve revisão do eleitorado, inclusive, há pouco tempo. O número de habitantes é menor que o número de eleitores. Mas por quê? Porque tem muita gente que vota no local por vínculo familiar. Então, se a pessoa tem vínculo familiar, não tem como a gente impedir a pessoa de votar. E às vezes a pessoa, ela vota, sempre votou, quando ela morava lá, mudou e continua votando. Né? Eu votei muitos anos, votei não porque eu não voto há muito tempo, mas eu fiquei alistada há muitos anos no mesmo domicílio eleitoral de onde eu nasci. Então dali eu fui para Juiz de Fora, não transferi, fui para Belo Horizonte, não transferi e fiquei. Agora, o meu vínculo familiar continuava lá, não tinha obrigação nenhuma de transferir, eu queria continuar listada lá, eu fiquei listada lá. Então, assim, o fato de simplesmente ser maior não é isso. O critério é esse. O critério é 10% de transferências maior do que o ano anterior, pegar a população entre 10 e 15 anos e acima de 70, se o eleitorado for o dobro dessa população somada, ou se ela for superior a 75% dos habitantes do município, da população que está projetada. Tá? Então é isso. Aí eu coloquei para vocês aí os artigos 77 e 78 da resolução, que fala a respeito do batimento, né? Que é justamente esse procedimento de comparação de dados mantidos no cadastro com a finalidade de aferir se a pessoa tem apenas uma inscrição eleitoral. É para identificar pluralidade ou duplicidade de inscrição. Aí ele fala, ó, o TSE realizará o batimento com o objetivo de identificar a situação que exige averiguação, expurgar inconformidade e irregularidade, né? E aí ele fala, as inconformidades do inciso 1 consiste em uma das seguintes situações: duplicidade, quando a pessoa tem 2 inscrições eleitorais; pluralidade, quando a pessoa tem 3 ou mais inscrições eleitorais; e em coincidências, quando da realização da transferência ou da revisão forem coletados dados biométricos que não coincidem com o constante no cadastro para inscrição eleitoral transferida ou revisada. Então, são as 3 situações. Hoje, tanto o alistamento, quanto a transferência, quanto a revisão vai ter coleta biométrica. Então, todos eles passam pela biometria. Ok? Então, é isso. Aí, eu queria chamar a atenção para vocês, lá no 81, vai seguindo aí. Lá no 81, eu coloquei depois do 81, que fala das causas de cessar a causa de cancelamento, poderá requerer novamente a sua qualificação e inscrição. Aí eu coloquei para vocês o artigo 20 da resolução, porque ele fala das situações em que ocorre o restabelecimento do título da inscrição da pessoa. Então, por exemplo, no caso de perda do direito político, qual é o documento apropriado? Ou é o decreto ou portaria? Depende se a decisão de restabelecimento dos direitos políticos ou de concessão da nacionalidade, por exemplo, vier por decreto ou por portaria, que é o ato normativo competente. A comunicação do Ministério da Justiça, normalmente naturalização é comunicação do Ministério da Justiça. As situações de brasileiro nato é que vem por portaria ou por decreto. E no caso de suspensão, aí vem falando, ó, para condenados, sentença judicial,
certidão do juízo competente ou outro documento que comprova o cumprimento ou extinção da pena ou a sanção imposta, independente da reparação de danos. Pode grifar isso aí também, porque não depende de reparação de danos. Se houve extinção da punibilidade, é comunicado e retoma a inscrição da pessoa. Lembrando que, se for uma daquelas situações de crime que submete à inelegibilidade, a pessoa, após o reestabelecimento dos direitos políticos, ela vai voltar a votar. Mas ela ainda fica inelegível por 8 anos, que é a inelegibilidade superveniente. Ok? Então, assim, reestabelece os direitos políticos, a pessoa vota. Mas ela, se for os crimes da Lei Complementar 64/90, ela vota, mas ela não pode ser votada porque ela fica com mais 8 anos de inelegibilidade. Para os conscritos ou pessoas que se recusaram à prestação de serviço militar obrigatório, quais são os documentos? Certificado de reservista, certificado de isenção, certificado de dispensa da incorporação, certificado de cumprimento da prestação alternativa do serviço militar obrigatório, certificado de conclusão do curso de formação, né, de sargento, de conclusão do curso de formação da reserva ou similar. Beleza? Aí nós entramos na revisão do eleitorado. A revisão do eleitorado, eu não acredito também que caia coisas muito profundas, né? Na verdade, a gente precisa saber basicamente o que... Eu não acredito que caia processamento da revisão do eleitorado. Também não justificaria, mas é bom vocês darem uma lida só para saber como que funciona. Aí vem, ó. Aí eu peguei os artigos 104 até o 125 da resolução. Por quê? Resolução 23.659. Então, vou até colocar o número dela aqui. Então, hoje, a resolução que trata do alistamento, a resolução do TSE, 23.659 de 2021. É ela que vai falar a respeito de tudo relacionado ao alistamento eleitoral. E revisão do eleitorado não tem no código, só tem na resolução, tá? Código só tem alistamento, transferência e segunda via. E lembrando que essa revisão do eleitorado aqui não é a revisão do título, né? Então vamos lá, requisito e competência para determinar a revisão. Se na correção do eleitorado for comprovada a fraude em proporção que comprometa a rigidez do cadastro eleitoral, o TRE, comunicando decisão ao TSE, ordenará a revisão do eleitorado obedecidas as seguintes regras. Então, nós temos a inspeção anual, mas tem local que é feita a correção. Quando faz a correção, identifica aqueles parâmetros que nós vimos lá, né? A questão de transferência até 10% maior do que do ano anterior. A questão de 75%, o dobro da população de 10 a 15, somado aos maiores de 70. E 75% do número de habitantes, aí o que o tribunal faz? Estabelece a correção, identifica que tem suspeita de fraude e determina a revisão do eleitorado. Então, assim, a revisão do eleitorado é uma determinação que vem de cima para baixo. É o TRE que determina. Tanto que nós fizemos revisão do eleitorado em 2018 por causa de um município. Acabou que nós tivemos que fazer revisão, não a revisão do eleitorado propriamente dito, como foi nesse município, mas nós acabamos fazendo a revisão do eleitorado dos municípios todos por causa da revisão biométrica. Aí o tribunal aproveitou para fazer a revisão biométrica dos municípios que compõem a zona eleitoral. Aí nós fizemos de todo mundo. Mas a denúncia, na verdade, recaiu sobre um município. Aí ele vai falar que a execução do eleitorado vai depender de dotação orçamentária, claro, porque ele acaba tendo que pagar hora extra, né? Então, assim, tem que ter dotação orçamentária. O Tribunal Regional autoriza a alteração do período e a área de abrangência da revisão, que é ele quem define isso, comunicando isso ao TSE. O TSE poderá, de ofício,
determinar a revisão do eleitorado no município, também considerando. Aí foi o que eu falei com vocês, ó. Total de transferências, 10% a mais. Eleitorado superior ao dobro, entre 10 e 15, somado a mais de 70 anos. E o eleitorado for superior a 80% da população. Eu falei 75%? Em cima tava outro mesmo. Tava outro número mesmo. Ah, tá. Desculpa. É porque, o que acontece? Agora eu lembrei. A resolução fala 80%, a lei 9.504 fala 75%. Isso. Por isso. É porque lá eu peguei referência do artigo 92 da lei 9.504. Isso. Lá é 65. 65, isso, desculpa. Eu falei errado ainda. 65. Então, artigo 92, 65. Deixa eu dar uma conferida aqui, porque às vezes mudou e eu comi mosca, viu? Isso mesmo, mudou não. Foi, tá, é diferente mesmo. Isso mesmo. Então, fica atento a isso aí, viu? Pode grifar, porque assim, coloca observação lá, a questão dos 80% na resolução. Então, 65% de acordo com a lei 9.504 e 80% de acordo com a resolução. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Não, mas aí quando ele usa esse artigo, tanto o 192 quanto o 105, ele fala que, no caso, ele vai determinar de ofício. Esse parâmetro aí é para revisão do eleitorado quando o TSE determina de ofício. Então pode grifar isso aí também, que é determinação de ofício. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o artigo 107, porque ele fala que no ano eleitoral, salvo se indicado em procedimento revisional do ano anterior, se verificar situação excepcional, o TSE não vai ter revisão do eleitorado no ano eleitoral, salvo se é situação excepcional aqui verificada pelo TSE. E mesmo assim, quando o procedimento foi iniciado no ano anterior. Então, o ano eleitoral não é ano de revisão eleitoral. Não tem condição de fazer. Verdade é essa. E aí ele fala, também não é permitida a revisão do eleitoral parcial. Então, mesmo que tenha no município 2 zonas, 3 zonas, 4 zonas, a revisão do eleitorado é sempre do município inteiro. Você pode ter revisão do eleitorado separada de municípios diferentes na mesma zona. Então, por exemplo, aqui em Eugenópolis, são 5 municípios. Pode ter revisão do eleitorado, suponhamos, em Antônio Prado e não tem em Eugenópolis. Beleza. Mas se for ter revisão do eleitorado em Eugenópolis, tem que ser do município inteiro. Pode falar assim, vai ter revisão do eleitorado em Eugenópolis, do bairro Catete e da zona rural, por exemplo. O resto não vai ter, ou os eleitores da parte do centro da cidade. Não pode. E, por exemplo, Juiz de Fora. Vai ter revisão do eleitorado em Juiz de Fora. Juiz de Fora tem mais de uma zona. Não pode ter revisão do eleitorado de uma zona eleitoral só. Então, obrigatoriamente, todas as zonas que englobam o município, todas elas farão revisão do eleitorado. Certo? Quem preside a revisão do eleitorado é o juiz, está aí no artigo 109. Quem preside é o juiz. Quem fiscaliza é o Ministério Público. Então, é artigo 109. Também dá uma atenção para ele. Então, vamos lá. Quem preside é o juiz, quem fiscaliza é o MP e quem inspeciona é a corregedoria. Tá? Então, são atos diferentes. Então, são atos diferentes. Então, ó.
juiz preside. O Ministério Público fiscaliza. E a Corregedoria Regional Eleitoral inspeciona. Ok? Depois do 110 fala que o juiz ele pode, né, pedir autorização ao tribunal para poder, ele poderá, mediante autorização do tribunal, por exemplo, criar postos de atendimento. Então a gente pode criar postos de atendimento para poder ficar mais fácil, né? O atendimento do eleitorado, pode criar postos de atendimento. E aí ele pode, inclusive, a gente pode funcionar em sábado, em feriado, por isso é que tem que ter orçamento. Porque primeiro o cartório fica aberto muito tempo, então aumenta o consumo de energia elétrica, né, de água, e fora a questão da hora extra dos servidores, né? Então por isso tem que ter provisão orçamentária. E requisitar diretamente a repartição pública local, observado impedimentos legais, óbvios, né, o quantitativo de auxiliares que for necessário ao desempenho e a utilização de prédios públicos. Ou então, aí ele fala lá que o juiz também pode determinar o atendimento revisional domiciliar de pessoas com deficiência indígena e quilombola. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem, isso aqui é difícil de ser implementado. Se a pessoa tem biometria, a gente consegue fazer, certo? A gente pode ir lá, eu já fiz inclusive atendimento domiciliar mesmo. Na revisão do eleitorado nós fizemos isso. Tiveram várias pessoas que nós fomos na casa para poder coletar os dados. Mas, se a pessoa não tiver biometria, fica complicado. A pessoa que não tem biometria, ela tem que ir no cartório coletar a biometria. Então, senão, há o cancelamento, né? Vocês vão perceber que essa resolução ela é muito preocupada com o indígena quilombola. Então, ela fala assim, no parágrafo 1º, sempre que possível vão ser instalados postos de revisão em terra indígena, comunidade quilombola e comunidades isoladas. Tanto que no nosso sistema, eu acho que comentei isso com vocês, na hora que vai fazer o cadastro, o sistema pergunta se é quilombola ou se é indígena, né? Então, realmente, a resolução é bem preocupada com a população quilombola e indígena. O 111 fala do prazo, né, do procedimento revisional. Será previsto no ato que determinar sua realização e é de no mínimo 30 dias. Então, quando o tribunal determina a revisão do eleitorado, ele já coloca o prazo, né, até quando a revisão do eleitorado tem que acontecer, prazo mínimo aí de 30 dias. O juiz, né, vai dar início ao procedimento no prazo máximo de 30 dias contados da determinação. Então, você tem um mínimo de 30 dias para o procedimento acontecer. Mas o juiz, a partir do momento que determinou, olha, a revisão do eleitorado está determinada, a revisão do eleitorado no município de Higienópolis, tem 30 dias para começar a abrir o processo. A gente abre o processo, é processo judicial, né, administrativo, mas ele é judicial. Corre no PJE, tudo certinho. Tem relatórios, tem um monte de burocracia. Aí ele fala, em qualquer modalidade de revisão, o juiz poderá requerer à presidência do tribunal a prorrogação do prazo em ofício fundamentado, mas aí ele tem que observar a antecedência de pelo menos 5 dias. Então, precisou, pode pedir prorrogação, porque realmente é um negócio que a gente não tem muito controle, né? Pode pedir prorrogação? Pode, mas com pelo menos 5 dias de antecedência antes do término dos trabalhos revisionais. Não dá para pedir em cima da hora não, tá? Aí ele vai falar da convocação dos eleitores, né, e a divulgação dos trabalhos revisionais. Aí ele fala, ó, o juiz fará publicar com antecedência mínima de 5 dias do trabalho de revisão o edital. Então, publica-se edital com pelo menos 5 dias de antecedência. Então, por exemplo, vai começar a revisão do eleitorado no dia 28, suponhamos, 28 de novembro. Então, vai ter que publicar o edital até o dia 23, 5 dias antes. Aí vai ter que colocar a convocação dos eleitores do município, né, para quem está submetido à revisão do eleitorado, a apresentação dos documentos,
que aí é documento de identidade, comprovante de domicílio e, se possível, o título eleitoral antigo, né? Pra gente pôr por quê? Porque às vezes a pessoa, no momento da revisão eleitoral, ela muda, porque a sessão eleitoral quem define é o sistema. A pessoa pode definir o local de votação, mas no momento que ela define o local de votação, na hora que a gente insere os dados, o sistema que faz a divisão das sessões eleitorais. Se a gente deixa o título antigo com a pessoa, corre o risco dela ignorar o título novo e ficar votando na sessão antiga. Isso é muito comum de acontecer. Então nós tivemos muita reclamação de eleitor, falar, mudaram a minha sessão, mudaram a minha sessão. Teve um que brigou comigo, falou assim, a sua estagiária mudou a minha sessão sem a minha autorização. Até eu explicar que focinho de porco não é tomada, a mulher já estava nervosa. Só que não é a estagiária que fez isso. A estagiária simplesmente fez a revisão dela. Na hora que foi que o sistema movimenta, ele muda a sessão, não tem jeito. Alguns ficam na mesma, mas outros não. E a data de início e de término da revisão e as hipóteses de dispensa, né, do comparecimento à revisão. Isso aí é o edital. Então, ela é feita mediante publicação de edital, tá? Esse edital, ele vai ter que ser publicado 3 dias consecutivos. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 116. Vai lá no parágrafo 2º do artigo 116. Ele tem que ser publicado 3 dias consecutivos. Isso é para não... E é da mais ampla divulgação que puder, né? Porque tem que convocar todo mundo. Então, assim, vai dar conhecimento aos partidos políticos, também facultando o partido político de fiscalizar. Então, aqui na fiscalização, nós podemos colocar o MP, podemos acrescentar também, o partido também pode fiscalizar. Partido político pode fiscalizar tudo, gente. Eles não fiscalizam porque eles não querem, ou porque não sabem. Mas eles podem fiscalizar tudo. O artigo 118, ele fala a respeito da questão da comprovação do domicílio eleitoral. Aí ele fala, a comprovação do domicílio poderá ser feita por meio de um ou mais documentos, o qual infira a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha da localidade pela pessoa. Antigamente bastava uma declaração do eleitor na resolução antiga. Nessa resolução, ela não prevê mais questão de declaração do eleitor em relação ao domicílio eleitoral. Ela fala da autodeclaração, por exemplo, a questão do gênero, a questão, por exemplo, da cor, tudo é autodeclaratório, né? Uhum. A questão do nome social, na verdade, pode ser também porque o nome social a pessoa não precisa de ter documento, né? Então, ela se declara com aquele nome social. Mas a questão de domicílio eleitoral hoje não pode, ele fala de documentos, ó. Aí o parágrafo 1º fala, para fins de comprovação do vínculo residencial, serão aceitas contas de luz, de água e de telefone, nota fiscal ou envelope de correspondência, desde que tenham sido emitidos ou expedidos nos 3 meses anteriores ao comparecimento à revisão. Aí ele fala assim, ó, a comprovação de vínculos diversos do residencial poderá ser feita por meio de documento adequado à sua natureza, não exigindo antecedência mínima em hipóteses, tais como o cartão do SUS. O problema do cartão do SUS é que ele não vem localidade. Uhum. Aí ele fala, comprovante de matrícula em instituição de ensino. O parágrafo 3º, aí vem a questão do indígena e do quilombola também. Você vai ver que dá tratamento diferenciado. Aí ele fala, a declaração de eleitor ou eleitora que pertence à comunidade indígena ou quilombola, ou de que trata de pessoa em situação de rua, tá? Vai dispensar a comprovação documental do vínculo que trata esse artigo. Então, os únicos que podem se autodeclarar domiciliados naquela localidade são eles. São os indígenas, os quilombolas e o pessoal que é em situação de rua.
parágrafo 4º, ele fala que se subsistir dúvida quanto à idoneidade, a pessoa pode apresentar uma declaração, né, sobre as penas da lei de que aquilo ali é verdade. Bom, o 119 fala que pode ser facultada a realização de diligência. Né? Em qualquer situação, então, se houver dúvida em relação ao domicílio eleitoral do eleitor, o juiz pode determinar a diligência. Aí é a verificação in loco, né? Aí vai falar da análise dos documentos. A decisão de encerramento da revisão. Decisão de cancelamento da inscrição. Aí nós vamos lá para o artigo 123 da resolução, que fala, ó, a sentença de cancelamento das inscrições deverá ser específica para cada um dos municípios abrangidos pela revisão e prolatada no prazo de 10 dias da data do retorno dos autos ao Ministério Público. Porque na hora que termina a revisão, são retirados os relatórios e é mandado para o Ministério Público. Do Ministério Público volta para o juiz e em 10 dias ele tem que sentenciar. Aqueles eleitores, que a gente tem 2 relatórios, a gente tem o relatório dos eleitores revisados e a gente tem o relatório dos eleitores canceláveis. Os eleitores canceláveis são aqueles cuja revisão foi deferida pelo juiz ou então por pessoa não compareceu para poder fazer revisão. Então, tem o relatório dos revisados e dos canceláveis. Aí, o juiz sentenciando, aqueles que são canceláveis se tornam cancelados. Aí a gente tira depois o relato, lança a decisão do juiz no sistema, o sistema cancela efetivamente aqueles que estão na condição de canceláveis e aí a gente tira o relatório dos eleitores cancelados. As eleitoras ou eleitores abrangidos pela sentença presumindo-se do não comparecimento à revisão, em que se encontrem em local incerto ou não sabido, né? Serão intimados por edital, sem prejuízo de envio de documentação por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral. O edital vai ser publicado no site do tribunal ou no sistema específico no prazo de 15 dias. Hoje a gente tem o DJE, que é o Diário Judiciário Eletrônico, que aí publica, né? E ele fala onde vai constar os eleitores e eleitoras cuja inscrição tenha sido cancelada ou cuja transferência tenha sido revertida, poderão recorrer da decisão, apresentando provas que justifiquem no prazo de 3 dias. Aí o prazo aqui de recurso é o prazo de recurso eleitoral mesmo, que são 3 dias. Aí contados transcorrido o prazo de 3 dias, o juiz vai homologar, né, a revisão do eleitorado, vai tirar o relatório dos trabalhos desenvolvidos e vai encaminhar a corregedoria, porque quem inspeciona é a corregedoria. Aí na corregedoria, chegando o relatório na corregedoria, a corregedoria vai indicar providência, se for o caso, ou vai submeter ao tribunal propondo a homologação da revisão, porque foi regular, ou a não homologação da revisão, se identificar o não comparecimento quantitativo que ultrapasse 20% do total de convocados, ou para o procedimento a existência de circunstância peculiar que impeça o adequado atendimento às demandas de regularização das inscrições. Graças a Deus aqui nós estamos com mais de 90% do eleitorado revisado, né, com coleta biométrica inclusive. Então a nossa zona não tem problema de revisão, né? Todos os municípios estão adequados. Mas aí o TSE fica de olho nos municípios em que tem baixo, principalmente a questão agora da biometria, né? Tem baixo comparecimento para a revisão biométrica. E no caso da revisão do eleitorado, tem que comparecer, gente. Se comparecer menos de 20%, aí não tem jeito, aí tem que ver o que está acontecendo, né? Então, horas é, Amanda? 8h08. Tá. Então, vamos lá, gente. Passamos à nossa próxima matéria. A meta é acabar essa... Essa vai para a terceira parte. Vou para a terceira parte. Que é a que eu pulei. Porque envolve registro de candidatura. Então, vamos lá. Que aí eu vou deixar
deixar diploma e nulidade da votação para depois, que aí depois a gente fala sobre recurso. Tá? Pessoal, então nós vamos entrar numa outra matéria agora, que são sistemas eleitorais. Os sistemas eleitorais, ele vai estar, para quem tiver no código, ele vai estar no artigo 87 do Código Eleitoral, tá? Só que aí, no material que eu fiz para vocês, eu fui mesclando código e lei 9.504. Porque é outra coisa que poderia ter pegado somente pela lei 9.504, não precisava ter pegado pelo código. Mas enfim, né? Vou fazer o quê? Então eu tive que ir juntando as duas informações para poder não correr o risco de perder nada, principalmente nós vamos começar com o registro de candidatura, né? Então vamos lá. Aí vem começando o 87, que fala a respeito do registro de candidatura. Só pode se candidatar a pessoa que se submeteu ao pedido de registro. Não tem candidatura no Brasil sem ter pedido de registro, né? Hoje o pedido de registro é informatizado. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês na primeira aula, que eu fiz um panorama geral, né? Então eu falei com vocês, tem um sistema que se chama Candex, desenvolvido pelo TSE, tem o Candex Partido e o Candex Justiça Eleitoral. Os partidos inserem os dados no Candex Partido e esse Candex Partido, esses dados são enviados para o Candex JE, que é o Candex da Justiça Eleitoral, e a gente recepciona esses dados. Na hora que a gente recepciona esses dados, é fantástico. Automaticamente ele gera ele leva os dados para o sistema candidaturas, que é o sistema administrativo de candidaturas, e ele leva para o PJE, criando o processo judicial de registro de candidatura de cada um dos candidatos. Então, assim, é muito interessante. É fantástico, na verdade, quando você vê que na hora que você starta, que você faz o aceite do pedido de registro, e de repente ele solta aqueles dados que vão automaticamente para o sistema interno nosso e para o sistema para o PJE e ao mesmo tempo para o Divulga Candicontas. Então, as informações elas são tratadas em 3 programas diferentes ao mesmo tempo. Um que é interno nosso. Na medida que o interno nosso modifica, ele modifica automaticamente, ele joga informação no PJE para que o advogado tenha conhecimento e ele joga no Divulga Candicontas, que é para a população que deseja fiscalizar, partido, o próprio candidato que quer acompanhar o processo de registro dele, ele também possa ter conhecimento. É muito legal. Nossa, é muito legal. Eu sou suspeita para falar, né? Porque assim... Ai, ai... Aí vem, ó, artigo 87, fala a respeito, né? Só pode concorrer os candidatos registrados. Aí nós vamos remeter ao artigo 10 da Lei 9.504. Por quê? Porque o artigo 10 da Lei 9.504 é importante porque houve alteração esse ano, viu, gente? Ó, esse ano, para essa eleição. Antigamente, tinha eu não vou nem falar um número para não confundir a cabeça de vocês, tá? Tinha um X número de candidatos que poderiam ser registrados. Aí esse número variava, dependendo se era coligação, dependendo se era partido isolado. Hoje, para candidatura proporcional, não pode ter coligação mais. Então, o que acontece? Hoje, atualmente, para a candidatura majoritária, pode o partido concorrer partido político isolado ou ele pode correr coligado. Aqui é partido político ou federação. Porque a federação nós temos, ela tem o mesmo tratamento do partido político. A federação, gente, ela é como se fosse uma coligação, só que ela é permanente, ela é de no mínimo 4 anos. A coligação não, a coligação eles juntam para participar da eleição, depois a coligação se dissolve. A coligação não chega a adquirir uma personalidade jurídica, ela não tem número de CNPJ. É só uma união que eles decidem na convenção partidária, eles decidem se reunir e aí significa que eles vão concorrer à eleição um apoiando o outro. Agora, a federação não, a federação eles se unem mesmo. Aí é criado um CNPJ, que é o CNPJ da federação, específico. Aí ele tem que ficar federado pelo menos 4 anos.
sabe? Então, a federação ela é tratada, como, por exemplo, nós temos a FEBrasil. A FEBrasil é PC, PCdoB e PV. Você tem a Federação do Cidadania, PSDB. Então, os partidos se unem, criam a federação. O tratamento da federação é o mesmo tratamento de partido político. Agora, na proporcional, não pode ter coligação mais. Na proporcional é partido político ou federação, é sempre isolado. Não pode ter coligação. Então a coligação é só para majoritário. A proporcional, eles vão ter que lançar os seus candidatos, eles vão ter que lançar os seus candidatos isoladamente, partido por partido, certo? Como antigamente tinha coligação, o número de candidatos indicados pela coligação ou pelo partido variava. Hoje não. Hoje, como só pode ser partido político ou federação, eles mudaram também o número de candidatos que podem participar por partido. Qual que é esse número? É o número de cadeiras mais um. Mais um. Então, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Eugenópolis tem 9 vereadores. Quantos candidatos a vereador cada partido pode registrar? Até 10. Até 10. Pode registrar menos de 10? Pode. Então, se a Câmara, por exemplo, tem 15 vagas, pode registrar até 16 cada partido. Então, por exemplo, aqui em Eugenópolis, a gente tem 5 municípios pertencentes à Zona 111. Então, eu poderia ter até 60 candidatos a vereador. Até 60 candidatos a vereador, tô doido? Até 10 candidatos por partido em cada município. Eu falei 60 porque eu tenho um município que tinha 6. Então, por exemplo, um município que tinha 6 partidos, só naquele município podia ter até 60, que é o caso de Eugenópolis, podia ter até 60 candidatos registrados por cargo de vereador. O município que tem 70 partidos, 7 partidos vigentes, todos eles vão participar da eleição, eles podem registrar até 10. Então, quanto mais partido tem, mais candidato a vereador pode ter também. Porque a cada um deles é autorizado a registrar o número de cadeiras mais um. 100% do número de lugares mais um. Só que aí, esse número, ele tem que observar a cota de gênero. Qual que é a cota de gênero? Qual que é a cota de gênero? A cota de gênero aqui é a proporção de 30% para 70% para cada gênero. No mínimo. Como assim? Se a maioria for homem, tem que ter mínimo de 30% de mulher e no máximo 70% de homem. Ou seja, gente, mesmo que tenha um candidato, tem que ter no mínimo 2 candidatos para ser um homem ou uma mulher. Não pode ser um só. Senão não preenche o requisito da lei. Então não tem como registrar um candidato só. Ele pode registrar no mínimo 2, porque ele registra um homem e uma mulher, que aí é 50-50. Se a maioria for de mulher, tem que observar 30% no mínimo de homem e no máximo 70% de mulher. Certo? Deu vírgula, é o número de cima. Então, por exemplo, vai lançar 7 candidatos, 10 candidatos. No mínimo, vamos supor que a maioria é homem, tá? Vamos mexer com o gênero da minoria que concorre, que é mulher mesmo. A realidade nossa é essa, apesar dele não falar que é 30% de mulher. Já até comentei isso com vocês, cuidado com isso, porque não é 30% de mulher. É 30%, a proporção de 30% para 70% de cada gênero. Observado o gênero que está em menor quantitativo aí. Mas suponhamos que sejam a maioria homem, digamos assim. Então, se ele vai lançar 10 candidatos, vai ter que ser 70 homens
3 mulheres, ou 7 homens, 3 mulheres, ou 3 homens e 7 mulheres. Se for 9, 3 e 7, 3 e 6. Se for 8, vai ser 3 e 5, porque tem que dar 30%, no mínimo. Então pode dar 30, 40, 50, tem que ser no mínimo 30%. E por aí vai. Então tem que respeitar pelo menos 30%, que é o percentual de gênero, tá? Que é o que está falado no artigo 10. Aí ele fala aí, ó, em todos os cálculos será desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 se igual ou superior. Aí vem o parágrafo único, fala que nenhum registro será admitido fora do período de 6 meses antes da eleição. Na verdade, hoje tem data para entrar com pedido de registro, também já falei isso com vocês. Então, nós temos convenção partidária. Convenção partidária que vai ser feita de 20/7 a 5/8. Período de convenção. Fez a convenção partidária, o pedido de registro é feito até o dia 15/8. Então, convenção partidária de 20/7 a 5/8. O pedido de registro a partir da convenção, certo? Até 15/8. E a propaganda começa a partir do dia 16. Então, a partir do dia 20, eles já podem se reunir para fazer a convenção. Reuniu, fez a convenção, da ata aí tem que, até o dia seguinte, transferir a ata da convenção para a Justiça Eleitoral, que é feita pelo Candex também. Aí transferiu a ata, a gente confere a ata, na ata vai constar todos os candidatos que eles vão indicar, a gente verifica o percentual de gênero, verifica quais os candidatos que eles estão indicando, lá já consta o número do candidato, o nome de urna dele, né? Tudo, os dados dele, tudo. Já fala quem é que vai representar os candidatos junto à Justiça Eleitoral, já define tudo. Aí, beleza, fez a convenção, já está apto a pedir o registro. Aí eles começam a preencher os pedidos de registro, porque tem que anexar a documentação. Não é um negócio muito simples. Aí eles preenchem o Candex, anexam a documentação, a gente recebe esse pedido, recebe a documentação até o dia 15/8. Aí depois aí a partir do dia 16 é que começa a propaganda. Mesmo que o pedido de registro tenha feito, vamos suponhamos que o partido tenha sido muito rápido. Ele pediu dia 10. Ele só pode fazer propaganda a partir do dia 16. Tá? Então, mesmo que ele peça o registro antes, né? Que aqui tem todo o procedimento desse processo de registro, que vai virar um PJE, até ele ser deferido ou indeferido, né? Ou a pessoa renunciar, porque pode renunciar também. O artigo 88 fala que não é permitido a pessoa concorrer em mais de uma circunscrição, e não é mesmo, porque ela tem que ter domicílio eleitoral pelo menos 6 meses antes, filiação partidária pelo menos 6 meses antes. Eu coloquei as observações só para poder vocês irem lembrando, tá, gente? Igual para a questão do militar. O militar é uma exceção, porque o militar, quando ele está na ativa, ele vai ser afastado a partir do momento que foi indicado em convenção partidária. Então, ele não precisa cumprir esses 6 meses de filiação. Agora, se for militar inativo, ele tem que cumprir os 6 meses de filiação, certo? Lembrando disso, né? Aí, quem é competente para registrar? Cargos municipais, prefeito, vice-vereador, o registro é feito perante o juiz. Cargos federais, estaduais, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, senador e vice perante o TRE.
e presidente e vice-presidente da República perante o TSE, tá? Então, deputado federal e deputado e senador é o TRE que registra, porque eles concorrem por estado, certo? Eles não concorrem no Brasil inteiro, então é por estado, por isso que é no TRE. TSE só mexe com o registro de candidatura de presidente e vice, tá? O partido político só pode participar da eleição, também coloquei aí para chamar a atenção de vocês. Só pode participar da eleição partido político que tiver com seu registro deferido pelo TSE até 6 meses antes do pleito. Não é adquirido personalidade jurídica, gente. Não adianta, a aquisição de personalidade jurídica é feita no cartório. Então ele pode ter adquirido personalidade jurídica, não tem problema. Se o registro dele não está deferido no TSE, ele não pode participar da eleição. Ele pode ter CNPJ e não está autorizado a participar da eleição. Justamente por quê? Porque não tem o registro no TSE. Ele só participa da eleição, recebe dinheiro de fundo partidário ou de fundo especial, tem acesso gratuito ao rádio e televisão somente se tiver registro no TSE. Então, só para poder retomar aí, né? Aí vem o próximo. O registro de candidato a presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice, vai ser feito em chapa única e indivisível. E isso é até hoje. Tanto que, por exemplo, nós vimos os processos que impactam em deferimento de registro de candidatura ou cassação de mandato, tem que ter o consórcio passivo necessário entre o titular e o vice. Então, implicou em deferimento de registro de candidatura, né? Inelegibilidades, por exemplo, que implica em deferimento de registro de candidatura ou então em cassação de mandato, tem que chamar o vice para compor a lide, porque senão, como lide consórcio passivo necessário, porque a chapa é única e indivisível. Certo? Deixa eu ver mais o que. O registro de senador vai ser feito com 2 suplentes, tá? Então aí o Código Eleitoral fala que o candidato a senador facear com o do suplente. Só que na verdade são 2 suplentes, tá? Para cada senador que concorre, ele registra 2 suplentes, tanto que ele é majoritário também. No território, ele fala que o território terá candidato a deputado com o suplente, mas na verdade a gente não tem candidato, não tem território. E os deputados, na verdade, o suplente acontece igualzinho no caso de vereador, né? É a ordem de votação dentro do partido que define a suplência. Não é, na verdade, chapa. Por quê? Porque a eleição deles é proporcional. Quem tem chapa é só eleição majoritária. O partido político pode celebrar coligação na eleição majoritária. Pode grifar isso aí, porque se ele tirar essa palavra majoritária na hora da prova, fica errado. Ele não pode virar e falar assim, é facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatura. Ponto. Tá errado. É facultado aos partidos políticos celebrar coligação no registro de candidatura às eleições majoritárias, porque proporcional não pode. Aí ele fala a respeito do 93 do prazo, né, até as 15 horas, até as 19 horas do dia 15 de agosto. Até 20 dias antes da data da eleição, todos os requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias. Esse ano foi até dia 16 de setembro. Até dia 16 de setembro a gente tinha que estar com os registros de candidaturas todos julgados. Então, assim, por isso que é uma loucura, né? Nós aqui tivemos quase 300 pedidos de registro de candidatura e dia 6 de setembro a gente estava com todos julgados, graças a Deus. 10 dias antes do prazo final. Acho que até o dia 6 mesmo. Dia 6 de setembro a gente estava com tudo julgado já. Mas foi uma loucura. É muito serviço. Aí vem a Lei Complementar 64. Que eu coloquei aí também para vocês. Por quê? Porque a partir do momento que publica o edital,
de pedido de registro, o Ministério Público, partido político ou candidato, eleitor não tem legitimidade para isso, tá, gente? Pode fazer a impugnação, que é o que nós vamos chamar de ação de impugnação de registro de candidatura. Então, o que acontece? É feito o pedido de registro. O pedido de registro é feito pelo partido, pela federação, pela coligação. Então, partido, federação ou coligação. Esse pedido de registro, ele vira um PJE, né? No PJE é publicado um edital. Esse edital pode ser impugnado até 5 dias. Se houver impugnação, se não houver impugnação, o pedido de registro segue com o registro de candidatura, certo? Mas se houver impugnação, aí ela vai virar ação de impugnação de registro de candidatura, AIRC. O prazo de defesa na AIRC é de 7 dias. É um dos prazos maiores que a gente tem, esse prazo de 7 dias. Então, fez o pedido de registro no Candex. O Candex gerou candidaturas, PJE e divulga candicontas, certo? No PJE, publica-se o edital. Publicado o edital, partido político, coligação, Ministério Público ou outro candidato, tem, a federação também, né, tem até 5 dias para poder impugnar. Não impugnou, beleza. Aí continua correndo o registro de candidatura normal. O juiz ele pode identificar as causas de inelegibilidade, as faltas de condições de elegibilidade? Sim, perfeitamente. Ele pode indeferir o pedido de registro. Mas pode haver impugnação, havendo impugnação, esse processo de registro de candidatura, ele se converte em AIRC, que é a ação de impugnação de registro de candidatura, e tem que abrir prazo de 7 dias para a defesa. Outra coisa muito importante que eu coloquei aqui, que é o artigo 16A e 16B da Lei 9.504. Gente, o candidato que tiver sob impugnação, ele tem direito de praticar os atos de campanha, até decisão do processo dele. Então, inclusive, concorrer ao pleito. Então, por exemplo, aqui nós tivemos um pedido de registro de candidatura, 2 pedidos de registro de candidatura impugnados. Um de candidato a prefeito e um de candidato a vereador. Impugnou, nós convertemos a impugnação em AIRC, abriu o prazo para defesa, o juiz julgou, no caso ele indeferiu os 2 pedidos de registro e o processo foi para recurso para o TRE. Aí um deles, o TRE julgou antes da eleição. Aí deu tempo, ainda estava no prazo, deu tempo, o TRE reverteu a decisão, deferiu o registro de candidatura do rapaz e ele concorreu à eleição com registro deferido. Nem sei se ele foi eleito. O outro, ele concorreu subjúdice. Por quê? Porque até a eleição acontecer, o tribunal não tinha decidido a respeito do recurso ainda. O tribunal decidiu agora, esses dias para trás, deve ter o quê? Umas 2 semanas no máximo, que ele decidiu. Então, ele decidiu, ele confirmou a sentença do juiz, manteve o indeferimento do registro de candidatura, e aí ele concorreu subjúdice. Aí quando a gente olhava no Divulga Candicontas, estava assim, anulado subjúdice. Na verdade ele não estava anulado ainda, porque ele estava indeferido subjúdice. Aí depois que o tribunal confirmou e que transitou em julgado a decisão do tribunal indeferindo o pedido de registro dele, aí ele colocou votos anulados. Aí anulou todos os votos que o candidato recebeu. Não teve recontagem porque ele não foi eleito. Se ele tivesse sido eleito com registro indeferido, tinha que ter nova eleição. Antigamente, gente, dependendo do que acontecia, às vezes dava posse ao segundo colocado, às vezes fazia nova eleição. Hoje não. Hoje faz nova eleição. Tá?
Então, indeferiu o pedido de registro de candidato, não importa se ele foi eleito com mais de 50%, como que foi, se é menos de 50%, não importa. Indeferiu o pedido de registro de candidatura, faz nova eleição, a não ser que falte 6 meses para terminar o pleito, que nós vamos ver lá na frente, tá? Que é a eleição direta. Mas, fora isso, é nova eleição. Então, aí o 16A e o 16B é que garante a pessoa participar da campanha, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, né? E segue. Aí ele fala assim, ó, nas convenções partidárias para escolha dos candidatos serão realizadas no máximo 5 de agosto, do ano que se realizarem as eleições, foi o que eu falei com vocês, de 20 de julho a 5 de agosto. Nesse caso, se tratar de eleição municipal, o juiz deverá apresentar a sentença no prazo de 2 dias, podendo o recorrente, nos 2 dias seguintes, aditar as contra-razões de recurso no registro feito perante o tribunal. Se o relator não apresentar o acordo no prazo de 2 dias, será designado outro relator na ordem de votação, o qual deverá lavrar o acordo no prazo de 3 dias. Prazo de juiz é sempre impróprio, né? Então, assim, eles colocam prazo, mas, enfim, não funciona muito ao pé da letra, não. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama. Hoje, na verdade, é definido na ata quem que vai ficar responsável pelos pedidos de registro. E no caso, por exemplo, de coligação na majoritária, qual é o partido que vai ficar responsável pelo pedido de registro? Então, do titular da chapa e do vice, tá? Só que aí o que acontece? Se o partido político ele não pedir o registro da pessoa até no prazo, a pessoa tem 48 horas da publicação da lista de candidatos para poder fazer o pedido dela sozinha. Por quê? Porque isso é para precaver má fé. Só que não tem jeito, aquilo está indicado em convenção. Então, assim, a realidade é que as coisas em partido político, elas são muito divergentes. Então, por exemplo, nem todo mundo que concorre pelo partido está bem com o partido. Então, tem gente que concorre, mas que, na verdade, o partido não queria que a pessoa concorresse. E aí faz reunião, indica a pessoa em convenção partidária, por quê? Porque os membros ali presentes indicaram a pessoa, mas tem alguém ali do partido que não concorda. Ah, vai ser essa pessoa que vai ficar responsável pelo registro. Não faz o registro dele. Se não fizer o registro dele, ele tem até 48 horas depois para poder fazer. Porque ele não pode ficar no prejuízo, dependendo de perseguição política, por exemplo. Né? Então, ele tem autonomia para poder fazer nesse caso sozinho. Aí vem o pedido de registro, vai ser instruído com quais documentos? Os documentos hoje é do artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.504. Então, já não são os documentos do Código Eleitoral, apesar que alguns coincidem, né? Aí vem, ó, cópia da ata, já falei com vocês que o primeiro documento que é enviado é a ata, a autorização do candidato por escrito, tem que ter autorização, se ele autoriza, né, concorrer. Prova de filiação partidária, porque às vezes o candidato não quer concorrer, ele é indicado em convenção, mas ele não quer concorrer. Nós tivemos um candidato, por exemplo, vereador, que renunciou. Não sei por que ele renunciou, mas logo depois do pedido de registro, ele apresentou o pedido de renúncia. Prova da filiação partidária. Essa prova da filiação partidária, hoje, o próprio sistema identifica se a pessoa tem ou se ela não tem. Declaração de bens assinada pelo candidato. Cópia do título ou certidão fornecida pelo cartório de candidato eleitor na circunscrição. A prova de quitação eleitoral também. A prova de que o eleitor é eleitor e a quitação eleitoral, consequentemente, que é a próxima, o nosso sistema também verifica. Certidão criminal fornecido pelos órgãos da Justiça Eleitoral Federal e Estadual. A certidão criminal eleitoral, a do próprio sistema verifica se tem registro de condenação criminal eleitoral. E as certidões da Justiça Federal e da Justiça Estadual de primeira e segunda instância é o candidato que apresenta. A fotografia, que hoje ele tem que anexar a fotografia, que é a fotografia que vai para a urna. E no caso pleito majoritário, a proposta do candidato. Então o prefeito, o governador e o presidente da República, eles têm que apresentar a proposta. Aí vem o Código Eleitoral, né? Cópia autenticada da ata, ok. Autorização do candidato, ok. Certidão fornecida pelo cartório, ok. Prova da filiação partidária, ok também.
folha corrida fornecida pelos cartórios competentes. Se folha corrida não existe mais, então são as certidões criminais. Certo? Declaração de bens, ok também. Aí ele fala, o candidato poderá ser registrado com seu prenome, com nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvida quanto à sua identidade. Normalmente a gente confere, né, o nome da pessoa juntamente com o documento de identidade dela. Aí vem a questão nas eleições proporcionais, que é o artigo 12 da Lei 9.504. Olha o que ele fala. O candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de registro, além do nome completo, as variações nominais em que com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções, que poderão ser o prenome, o sobrenome, o cognome, nome abreviado, apelido ou nome ao qual é mais conhecido. Só que quando eles mandam a ata, eles já mandam a ata com o nome escolhido. Entendeu? Esse nome já está na ata. Porque quando a pessoa vai registrar, ele tem que registrar um nome igual está na ata. Isso a gente inclusive confere. O número que ele escolheu é o número que está na ata. O nome que ele escolheu é o nome que está na ata. Tá? E aquele que concorreu na eleição passada com determinado número, ele tem o direito de preferência sobre aquele número na próxima eleição. Então, concorreu 2020 com o número X, por exemplo, 90123. Ele vai concorrer de novo à eleição de 2024, ele tem direito a um número, 90123. Enquanto ele concorrer, ele tem o direito de manter aquele número. Aí ele fala, desde que não estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo ou irreverente, ridículo e irreverente, tudo em questão de ponto de vista, né? Porque quando a gente vai ver os nomes de deputados, a gente chora, né? E menciona a ordem de preferência ao qual deseja registrar. Será negado o registro que pública ou ostensivamente faça parte, ou seja, adepto do partido político cujo registro tenha sido cassado. Não tem jeito de... Se o partido não tem registro no TSE, ele não consegue registrar ninguém. Então é simples assim. Aí vem... eu coloquei ele em 9096 só para mostrar para vocês quando que o partido ele tem o cancelamento do registro dele. Aí justamente para poder já ir cruzando as informações para vocês saberem tudo de uma vez. Ah, mas quando? Não tem que ir lá procurar. Quando que é? Já está escrito aqui, tá? Deixa eu ver aqui mais o que. Esse parágrafo 2º do 97, o prazo não é 2 dias mais, né? O prazo agora é de 5 dias. Como eu falei com vocês, que ele fala assim, ó, o pedido de registro caberá no prazo de 2 dias a contar da publicação do edital e impugnação articulada pela parte. Esse prazo não são 2 dias mais, esse prazo são 5 dias. Porque é o prazo da Lei 9.504. Não é o do Código Eleitoral mais, 5 dias. Aí, o parágrafo 3º, cuidado com ele, porque ele fala que qualquer eleitor com fundamento em inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato pode impugnar o registro. Isso não é verdade, não pode mais. Eleitor não tem legitimidade para impugnação de registro de candidatura, tá? O eleitor, o que ele pode fazer? Dar a notícia do fato. Ele pode dar a notícia do fato a um partido ou ele pode dar a notícia do fato ao Ministério Público. A impugnação tem que ficar por conta do partido ou do Ministério, ou outro candidato. Ele pode também dar notícia do fato a um outro candidato e o candidato um impugnar o outro. Não tem problema. Mas o eleitor em si, ele não impugna. Ele só dá notícia do fato. Havendo impugnação, o partido requerente terá vista dos autos por 2 dias. Não são 2 dias mais, são 7 dias. Aplica a Lei 9.504. Então, esse prazo aí agora não são de 2 dias mais. É 5 dias para impugnar, 7 dias para defender. Aí vem a questão do militar, outra coisa que mudou também. O militar alistável é elegível. Quem que é o militar inalistável? O conscrito. Então, tirando o conscrito, o militar é elegível.
Aí ele fala, se o militar tiver mais de 5 anos de serviço ou menos de 5 anos. Não são 5 anos mais, agora são 10. Se o militar tiver menos de 10 anos de serviço, ele vai afastar da atividade. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior. Lembrando que o militar da ativa não precisa cumprir o prazo, não precisa ter filiação partidária. Ele pode concorrer sem filiação partidária. No caso do militar ser eleito, o juiz que for diplomar o militar comunique imediatamente a diplomação à autoridade a quem ele estiver subordinado. Porque aí tem que comunicar, né? O 99 não tem como fazer mais, porque ele fala, na eleição majoritária poderá qualquer partido registrar na mesma circunscrição candidato já por outro registrado. Não tem jeito, desde que o partido... Então, assim, na verdade, eles pedem o registro uma vez só, né? Não tem como pedir 2 partidos pedir registro para o mesmo candidato. Ok? Aí eu coloquei no artigo 100, fala da identificação numérica, gente. Aí eu aproveitei e puxei o 15 da 9.504. Porque qual que é a questão de numeração? A numeração funciona o seguinte. Chapa majoritária, o número do candidato é o número do partido. Então, se o partido é 90, o candidato é 90. Se o partido é 70, o candidato é 70. Se o partido é 80, o candidato é 80. Se o partido é 88, o candidato é 88. Ele vai ser sempre o número do partido político. Agora, os outros não. O candidato a deputado federal, ele vai ter o número do partido acrescido de mais 2. Então, são 4 números para deputado federal. 4 números para deputado federal. O deputado estadual vai ser o número do partido acrescido de 3 números. Então, são 5 números para o deputado federal. Os senadores concorrem com 3 números. Não falou aqui não, mas o senador concorre com 3 números e o vereador também concorre com 5 números. Isso. Então, ó. Presidente, governador e prefeito é o número do partido, certo? Deputado federal é o número do partido mais 2. Deputado estadual e vereador é o número do partido político mais 3. E senador são 3 números. O senador são 3 números. Então, aqui são 2, 4, 5, 3. Aí, no artigo, na Lei 9.504, eu coloquei para vocês o artigo 15, o parágrafo 1º aí, que fala que os partidos ficam assegurado o direito de manter o número atribuído à sua legenda na eleição anterior e aos candidatos o direito de manter o mesmo número. Foi o que eu comentei com vocês, né?
Deixa eu ver a outra aqui. Ah, outra coisa importante. Substituição. A substituição de candidatos é regida pelo artigo 13 da Lei 9.504. Qual que é o prazo de substituição? A substituição, ela pode ser feita no prazo de 10 dias contados do fato que gerou a substituição. Vê o artigo 13, parágrafo 1º. Deixa eu ir lá no artigo da lei. Quantas horas é, Amanda? 10 para as 9. 9, 10 para as 9 já. Vou acabar esse assunto aqui para depois explicar a proporcionalidade partidária. Artigo 13. Aqui, ó. Artigo 13. É facultado ao partido político ou coligação substituir o candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer, após o termo final do pedido de registro, ainda que tivesse o pedido de registro indeferido ou cancelado, certo? Aí ele fala: a escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertence o substituído, e o registro deverá ser feito até 10 dias contados do fato ou notificação do fato que deu origem à decisão de substituição. Na eleição majoritária, se o candidato for de coligação, o substituído deverá fazer por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos e direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer dos partidos dela integrante, desde que o partido ao qual pertence o substituído renuncie o direito de preferência. A preferência, por exemplo, suponhamos que coligou o partido 99 com 88. O chefe do executivo que está concorrendo é pelo 99. O direito de substituição de preferência é por outro candidato do 99. Sim. Mas o 99 fala assim: não, eu não tenho candidato para substituir, o 88 pode substituir porque nós estamos coligados, não tem problema. É só uma questão de preferência. Aí ele fala assim, ó: tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. É isso aqui que eu quero explicar para vocês. O que acontece? Você tem a eleição aqui. Aí você tem aqui 20 dias antes da eleição, certo? Em princípio, as substituições elas têm que acontecer até 20 dias antes da eleição. A partir daqui, a única substituição que pode ocorrer nesse período é o falecimento. Então, faleceu até no dia antes da eleição. Então, aqui, ó, exceto o falecimento. Só que aí, esse prazo aqui, então, você não pode entrar com pedido de substituição dentro dos 20 dias. Então, por exemplo, 20 dias aqui, dia 6, 20 dias deu o quê? Dia 6, dia 26, dia 16. Vamos colocar mais ou menos isso. Dia 16 de setembro, vamos supor, essa eleição agora. Depois do dia 16 de setembro, não pode entrar com nenhum pedido de registro. Só que além desse prazo aqui, tem um outro prazo, que é o prazo de 10 dias entre o pedido e o fato. Então, aconteceu o fato. Desse fato, tem 10 dias para poder pedir, do fato ou da decisão. Então, por exemplo, ele morreu. Do data da morte até o dia do pedido, tem que ter 10 dias. E tem que ser antes desses 20 dias. Então, por exemplo, ele morreu no dia 15. Não vou morrer não. Ele renunciou no dia 10. O pedido de registro só pode ser feito até o dia 16. Então, tem até o dia 16 para fazer.
Porque não pode entrar E aí, vamos supor que ele tenha morrido, que ele tenha morrido mesmo, no caso, bastante tempo antes. Ele tenha morrido lá no final de agosto. Entre o fato, a morte e o pedido de registro não pode ter mais do que 10 dias. Certo? Então, tem que observar esse prazo de 20 dias e entre o fato ou decisão que gerar o pedido de registro tem que ter, no máximo, 10 dias. 10 dias. Então, esses 10 dias pode ser menor, dependendo se ele está muito perto aqui. Ou esse 20 dias vai acabar sendo maior se o 10 dias estiver muito antes. Entendeu? Então, são prazos acumulativos. Um é independente do outro. Aconteceu o fato ou a decisão que gerou a substituição, tem 10 dias para fazer o pedido de substituição. Desde que esse pedido de substituição não ultrapasse 20 dias antes do pleito, com exceção do falecimento, que pode ser até o dia antes. Entendido? Então, a leitura desse parágrafo, desse artigo 13 é feita assim. O pedido de substituição tem que ser feito no prazo máximo de 10 dias entre o fato ou a decisão que gerou a substituição, desde que ele obedeça o prazo de 20 dias antes do pleito, com exceção do falecimento. Tá? Sim. Deixa eu ver mais o que eu posso falar com vocês aqui. E é isso então, nós vamos fazer um pequeno intervalo que eu vou tomar uma água e daqui a pouco a gente volta que eu vou entrar em sistema proporcional. Que aí eu vou explicar sistema proporcional. Quantas horas é, Emma? 8h56. 8h56, mais ou menos umas 9h05 a gente volta, tá?